a jornada segura, quando a nossa fraqueza encontra o poder de Deus. Está em Esdras, capítulo 8, versículo 21 e o versículo 23. Vamos ler o versículo 21 primeiro. Olha o que Esdras falou. Ali junto ao rio de Ahava, proclamei um jejum, para que nos humilhássemos diante do nosso Deus, e lhe pedíssemos uma viagem segura, para nós e os nossos filhos, com todos os nossos bens. Versículo 23. Por isso jejuamos, e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Esse homem, esse líder, Esdras, está retornando com um grande grupo de pessoas, de famílias, como a família dele. Eles eram exilados de Babilônia, e ele está voltando a Jerusalém, a sua terra, a sua cidade, ao seu povo. E ele, além da família, ele carrega os bens, ele carrega ouro, ele carrega com ele prata, utensílios preciosos, que era dele, mas também que seria levado para o templo em Jerusalém, que estava sendo reconstruído. E nessa jornada, rumo a Jerusalém, o caminho era perigoso, era repleto de salteadores, havia adversidades no deserto, e Esdras tinha falado para o rei: olha, não se preocupe, rei, nós vamos voltar para a nossa terra, vamos a Jerusalém, e a mão do nosso Deus é sobre todos os que o temem, sobre todos os que o buscam. Ele havia dito isso, e ele não queria pedir ajuda para o rei. Ele não podia fazer isso. Ele não devia fazer isso. E ele só tem um plano. Não tem plano B. Não tem nenhuma outra alternativa. Ele tinha medo. Havia uma certa incerteza. Mas ele só tem um plano. Ele não contrata um grupo de mercenário para ajudar, ele não pede ajuda para o rei. Ele reconhece a limitação que ele tinha, e ele resolve, em Ava, naquele rio, a dar um tempo, parar, para se humilhar e para buscar a proteção de Deus para ele, para a família dele, para os bens que ele tinha, para ter uma jornada segura. Preste atenção. Então, esse rio, ele tem um significado muito grande, significado espiritual. O rio de Ahava foi o lugar onde Esdras parou de se movimentar para buscar a Deus. Junto a esse rio, ele dá um tempo, porque ele diz: nós não podemos continuar avançando com a nossa família nessa jornada, com os nossos bens nessa jornada, diante dos perigos que há no caminho, sem a proteção de Deus. Ele reconhece os seus limites como homem, e ele não vai depender da segurança do ser humano, mas ele vai buscar
ao Deus que protege. Então, esse parar junto ao rio de Ava tem um significado muito grande. Era como se ele dissesse: Deus, nós estamos fazendo este jejum para declarar para o Senhor que sem a tua presença, sem a tua proteção, nós não podemos dar um passo com a nossa família, não podemos dar um passo adiante com os nossos bens, com os nossos sonhos, com os projetos que o Senhor tem para nós. Nós estamos aqui para declarar, Senhor, que nós temos limites, mas que o Senhor é o nosso Deus. Não era um jejum, irmãos, para forçar Deus a abençoar, mas era um jejum para se quebrantar, se dobrar e se entregar aos cuidados de Deus. Deus é um Deus que age quando você demonstra dependência, quando você tem a humildade para você reconhecer que só Deus pode te dar segurança total, quando você se esvazia de si mesmo para que Ele ocupe o lugar no teu coração, o lugar na tua vida. Então, três coisas acontecem, as três direções do pedido de Esdras. Caminho direito, dá para colocar aí o versículo 21. Caminho, olha, nos humilharmos, ou nós pedirmos uma viagem segura. Na minha versão diz, pedir caminho direito para os nossos filhos. Deixa o versículo 21, isto, aí, está aí, ó. Para pedirmos caminho direito para nós. Segunda coisa, para os nossos filhos, para a família e para toda a nossa fazenda. Ele tem três direções nesta oração e neste jejum. Primeiro, caminho direito. Ter a visão de Deus para não errar a rota. Eu meditei profundamente nessa declaração. Nós estávamos ali em jejum para nos humilharmos diante do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós. Caminho. Eu tenho um objetivo, eu tenho um alvo, eu tenho uma família, eu tenho a responsabilidade dos meus filhos, eu tenho os bens que Deus confiou para mim, o meu trabalho, a minha jornada. Eu não sei quais são os bens que você tem, se é uma empresa, se é um sítio, é uma terra, é uma fazenda, é um negócio, você é um profissional liberal, um professor, eu não sei o que você faz. Mas aqui nós aprendemos que esse homem, esse líder, ele diz, nós nos humilhamos para pedir caminho direito. E nessa declaração, caminho direito, envolve muita coisa. Envolve quem nos influencia, quem caminha conosco. Porque você está num alvo, num objetivo. Você precisa ter pessoas do teu lado que te ajudem a não sair da rota. Então, o caminho que um líder, que um pai, que uma mãe, alguém que tem a responsabilidade de uma família, trilha, a rota que ele segue, não pode haver desvios. Porque a segunda coisa ele diz, para os nossos filhos, porque eu quero deixar um legado para os meus filhos, da minha fé, do que eles veem em mim, do que eu ensino a eles,
do que eu deixo para eles, não só uma herança material, mas um legado de fé, de caráter, de honestidade, de visão, de fazer a coisa certa, de ter um objetivo. E Esdras está dizendo, nós paramos, e eu tive vergonha de pedir ajuda para o rei. Coloque o versículo 22. Olha o que diz o versículo 22. Porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho. Porquanto tínhamos falado ao rei dizendo, a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Então Esdras não pede ajuda para o rei, ele não pede ajuda humana, não, ao contrário, junto a esse rio em Ava, ele dá um tempo para uma reflexão, e ele chega à seguinte conclusão, que ele não podia caminhar sem Deus. A família não podia caminhar sem Deus. Os bens estariam seguros se Deus protegesse. E nós paramos ali para nos humilhar, para dizer para Deus que nós dependemos dEle, para dizer para Deus que nós não somos todo suficiente, para dizer para Deus que sem Ele não podemos dar nenhum passo adiante, porque nós queremos o caminho direito para os nossos pés, para os nossos filhos, e a proteção para aquilo que é nosso. Meus irmãos, quanta gente cansada, quantas pessoas revoltadas até contra Deus, quantas pessoas animadas com a vida, quantas pessoas revoltadas com os filhos, quantos filhos revoltados contra os pais, contra Deus, contra a igreja, contra a célula, contra o líder. Será que não falta você parar junto ao rio? Será que não é um momento? Será que hoje, este culto de hoje aqui, na Era Church, esse domingo agora aqui, não é o teu rio, a Ava, para você parar e dizer, opa, eu não posso continuar sem Deus. Meus filhos não podem continuar sem Deus. O meu negócio, que amanhã eu levanto cedo e vou para a batalha, precisa estar debaixo da proteção de Deus. E eu vou, com humildade, dizer para Deus, Deus, me dê o caminho direito. E eu poderia até dizer, quando falo de caminho direito, desculpe, porque eu estou procurando ser claro, bem objetivo. Quando eu falo de caminho direito, eu posso dizer até que chega um momento que você tem que parar e dizer, bom, isso não é bom para mim. Esse vício eu não quero mais. Essas pessoas que me influenciam, que me levam para o vício, não são pessoas boas para mim. Eu não quero mais na minha vida. Eu não vou ficar inimigo, mas eles seguem o caminho deles, deixa eu seguir daqui para frente com Deus. Deixa eu seguir com o caminho direito para os meus pés. Deixa eu abençoar os meus filhos, porque eu quero chegar em Jerusalém. Eu quero chegar no objetivo, e eu não vou chegar com a ajuda do homem. Eu não vou pedir para o rei ajuda humana para ser protegido no caminho. Esdras toma essa decisão. Olhe a resposta, o final, versículo 23.
Nós, pois, jejumamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Nós tivemos respostas. Deus nos abençoou. E o nosso caminho foi guardado. Não por escudo, não por cavaleiros, não. A boa mão de Deus, o favor de Deus esteve conosco. O resultado, Esdras, com toda a família e com todo o povo, eles chegaram em Jerusalém com segurança. Aleluia! Fale para a pessoa que está ao seu lado, você vai chegar também em segurança. Com segurança. Porque quando Deus nos abençoa, existe segurança. Você pode não perceber, porque a jornada de Esdras não foi flores, ele atravessou o deserto, mas há uma diferença em atravessar o deserto sozinho e atravessar o deserto com Deus. Quando você atravessa o deserto com Deus, você vai ter água vertida da rocha. Vai haver uma nuvem que te protege durante o dia e uma chama de fogo que te aquece à noite, e haverá um maná todos os dias, e pode haver até carne no deserto para você fazer um churrasquinho de codorna. É isso que a Bíblia fala. Ele diz: nós fizemos isto, nós oramos, nós pedimos, e Deus se moveu pelas nossas orações. Eu quero concluir esta minha fala. Analise a vida de Esdras. Ele não tinha um exército, ele não tinha recursos humanos, a altura do perigo que ele iria enfrentar, ele não tinha, mas ele tinha algo que muita gente perdeu ou não entende. Ele tinha dependência de Deus. Ele tinha dependência. Ser dependente de Deus é diferente de você acreditar que existe um Deus. Acreditar que Deus existe, todos acreditam. Ser dependente é você parar e com humildade poder jejumar, mas não é um jejum teórico, não é algo que tu faz com religiosidade, uma coisa que se torna uma obrigação. Não. O jejum de Esdras não foi um jejum ritualístico, foi um jejum que ele se rendeu. Sabe quando você rende o teu coração e você diz: eu não quero fazer as coisas do meu jeito, eu não quero caminhar do meu jeito. Esse jejum de Esdras, eu digo para você assim, eu não quero caminhar do meu jeito, eu quero caminhar do jeito de Deus. Eu não quero convencer Deus a proteger aquilo que eu decidi fazer. Não, eu quero entender o que Deus quer que eu faça, porque se eu fizer o que Deus tem para mim, eu vou chegar em Jerusalém seguro, e os meus filhos irão abençoados comigo, e tudo o que é meu, o que eu fizer, vai prosperar. Meu Deus, o nosso Deus moveu-se pelas nossas orações. Hoje, aqui, com a unção da família, o céu está pronto para se mover. Deus já deu sinal aqui quando eu entrei aqui, e Ele vai abençoar você. Caminho direito, quem quer caminho direito, diga amém. Caminho direito para você, caminho direito para os teus filhos, e prosperidade e segurança para a tua vida material. É isso que Deus tem para cada família que está aqui nesta noite.